Meus irmãos, eu estou pregando lá na minha igreja em Mateus. Eu trouxe aqui para os irmãos a pregação também em Mateus. Eu vou trazer hoje Mateus capítulo 3, de versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 3, versículo 1 em versículo 12. O livro de Mateus, irmãos, é um livro muito bom de estudar. Ele começa com uma genealogia, coisa que nós não valorizamos muito, mas para o judeu isso é muito interessante, saber de onde veio o nosso Messias. O judeu, como era alguém arraigado à sua cultura, ele queria saber de onde veio o Messias. E aí Mateus, como sendo judeu, ele traz essa genealogia mostrando para os judeus quem era esse Jesus. Depois ele vai falar do nascimento de Jesus, da visita dos magos, vai falar ali que Jesus, a questão da matança lá dos inocentes, Jesus foi para o Egito e a volta do Egito. Aqui no capítulo 3, nós vemos aqui aquela pregação de João Batista. Capítulo 3, verso 1 a 12, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Deixa eu olhar. E um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreendê-la, e compreendendo a Tua palavra, nós coloquemos no nosso coração para praticar. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, o título que eu dei aqui foi Frutos de Arrependimento. Frutos de arrependimento. A nossa cultura é muito fácil a gente confundir arrependimento com remorso. As coisas parecem bem próximas, estão quase que ligadas, mas tem uma linha tênue entre os dois. Então, às vezes, confundimos arrependimento com remorso. No dicionário português Michaelis, arrependimento, ele traz várias coisas sobre arrependimento, mas ele diz assim: no cristianismo e no judaísmo, rejeição de um comportamento pregresso e consequente intenção de não mais praticar futuras violações. No mesmo dicionário, ele diz que remorso é aflição ou dor moral decorrente da constatação de um erro ou uma falta que se tenha cometido, ou remordimento.
O fato, irmãos, é que aquele que tem remorso, às vezes até chora por causa das suas transgressões. Quando a polícia pega alguém que está fazendo um mal feito, essa pessoa é presa e ela chora. Ela chora não porque está arrependida, ela chora porque foi presa e chora às vezes por remorso. Mas se ela for solta, logo em seguida ela começa a praticar o mesmo ato. E no nosso meio, no meio gospel, não é muito diferente. Muita gente ainda não entendeu o real sentido do arrependimento. As pessoas não compreendem bem o que é isso. E os estudiosos, eles dão várias opiniões a respeito de determinar o significado da palavra arrependimento. No Antigo Testamento, eles dizem que está relacionada a uma mudança ou uma disposição de coração, uma mudança de mente, uma mudança de propósito ou uma ênfase na mudança da conduta pessoal. No Novo Testamento, a palavra é basicamente mudar de mente ou mudar de propósito. Basicamente quer dizer isso. Sempre envolve uma mudança para melhor. O arrependimento sempre envolve uma mudança para melhor. Mas o fato, irmãos, é que muitos ainda não entenderam ou não entendem o sentido real do arrependimento. Arrependimento deve gerar frutos. Remorsos não gera frutos. A gente pode ver isso rapidamente em Mateus capítulo 27, versículo 1 a 5. Mateus 27, de 1 a 5, é aquele caso de Judas ali, onde Judas entrega Jesus para ser crucificado, sacrificado, e Judas, ele entende que errou, mas ele não se arrependeu, ele apenas teve remorso. Finalzinho de Mateus ali, 27, de 1 a 5. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Moído, corroído, comido pelo remorso, ele foi se enforcar. Arrependimento, irmãos, deve gerar bons frutos. E eu trouxe aqui 3 características para a gente pensar. Primeira coisa, o arrependimento nos leva ao céu. Versículo 1 ao versículo 6 de nossa passagem, de Mateus 3, diz que apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E aí ele cita aqui a profecia de Malaquias, de Isaías, e diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam até com ele de Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus diz: naqueles dias, isto é, depois do acontecimento da volta do Egito, ali por volta do ano 26 a 29 depois de Cristo, aparece João Batista pregando no deserto da Judeia. E João pregava arrependimento. Ele dizia: está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E a fim de validar essas palavras, Mateus cita aquela profecia de Isaías capítulo 40, verso 3, e de Malaquias capítulo 3, verso 1. Não precisa você olhar não, mas a profecia fala que viria alguém anunciando, que fala do mensageiro como do próprio Senhor que viria. O fato, irmãos, é que o costume anterior era que o rei, ao entrar em uma cidade, antes ele enviaria uma comitiva, enviaria um mensageiro para anunciar a sua chegada. O rei está chegando. E João Batista é basicamente esse mensageiro real do próprio Senhor Jesus, que está chegando. Ele está anunciando aqui a chegada de Jesus.
E quando esse mensageiro chega, a mensagem do mensageiro é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A palavra que João Batista usou aqui é metanoia. Arrependimento, metanoia, é literalmente mudar o seu pensamento. É mudar o que está na sua mente. E no sentido do judaísmo, é uma mudança de atitude do homem para com Deus. E na sua maneira de viver. Então, você precisa mudar para Deus a sua maneira de viver. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de sentir arrependimento ou converter-se. O arrependimento que João pregava não significava apenas remorso. Antes, ele quer dizer uma mudança radical de pensamento. É afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. É isso que João pregava. Arrependam-se, mudem totalmente, afastem-se do pecado, voltem para Deus, porque está próximo o reino dos céus. E na verdade, João, quando fala reino dos céus aqui em Mateus, ele está falando reino de Deus. Aquilo que está em Daniel, no capítulo 2 e verso 44. Daniel, capítulo 2, verso 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então ele está falando desse reino aqui, que iria permanecer e queria subjugar todos os outros reinos. Irmãos, e note aqui uma coisa interessante, que Mateus usa o termo reino dos céus. Ele podia ter dito reino de Deus, mas por que ele não usa reino de Deus e ele usa reino dos céus? Para os estudiosos, aqui é puro hebraísmo. Mateus está falando para judeu, e o judeu não admitia que usasse o nome de Deus em vão. Por isso que ele usa reino dos céus. Mas, irmãos, tudo, porém, deve começar com arrependimento. 1 João capítulo 1, verso 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Marcos no capítulo 6 e verso 12. Marcos no capítulo 6, verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Atos 17 e 30. Atos 17 e 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tudo começa com arrependimento. A nossa vida deve começar tudo com arrependimento. E aqui Mateus continua citando, e ele agora vai citar as características de João Batista. Como era a aparência desse João Batista? A aparência de João Batista era semelhante à aparência de Elias. Ele vestia-se basicamente da mesma maneira que Elias se vestia e comia basicamente aquilo que Elias comia: gafanhotos e mel silvestres. E os israelitas esperavam Elias antes do dia do Senhor. Eles estavam convictos que antes que acontecesse o dia do Senhor, Elias iria aparecer. E aí aparece João Batista vestido, ornamentado do mesmo jeito que Elias estava. E quando eles viram essas características, saíram até com ele, aqui diz toda a Judeia e o povo vizinho. Saíram até com ele. O verso diz que eles eram batizados no rio Jordão. Eles eram batizados no rio Jordão. E o texto original quer dizer que deixavam-se batizar. O fato, irmãos, é que o batismo de João é um batismo para arrependimento. E os judeus aqui estavam concordando que viviam como gentios e precisavam se tornar o povo de Deus genuinamente. E por esta razão
confessavam os seus pecados abertamente. E se hoje alguém deseja ir para o céu, deve começar com a mesma questão: arrependimento. Deve ter uma mudança total de mente, pois sem essa mudança de mente, sem esse arrependimento, é impossível chegar a Deus. Por isso que eu disse que no mundo gospel não está muito diferente. Às vezes confundimos arrependimento com remorso. Às vezes cometemos uma falha com Deus e às vezes temos remorso e não nos arrependemos. O fato é que eu preciso me arrepender se eu quero ir para o céu. O segundo ponto, irmãos, é que o arrependimento deve gerar frutos. O fato é que eu não vejo o seu coração. Ninguém consegue ver o seu coração. O que passa na sua mente ninguém consegue ver. Mas conseguimos ver os frutos que se manifestam. Por isso que o arrependimento deve gerar frutos. Por isso que nós, quando chega alguém na igreja, nós esperamos um certo tempo para que ela seja batizada, para que percebamos se realmente ela entendeu o que é conversão, ela entendeu o que é estar voltando-se para Deus. O arrependimento deve gerar frutos. Versículos 7 ao versículo 10. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Não estamos falando de perda de salvação aqui, mas alguém pode embasar isso. Mas não estamos falando sobre isso. O que ele está falando é que se alguém se converteu, de fato, essa pessoa manifesta esse fruto. Se não, ela não manifestará esse fruto. Muitos fariseus e saduceus vieram se batizar. Os saduceus, irmãos, eram membros de uma corrente política influente no judaísmo. Eles eram membros de famílias ricas e tinham aqui uma certa primazia ali no meio do povo. Já os fariseus eram uma seita legalistas, eram apegados aos detalhes da lei, rejeitavam toda a tradição humana e aceitavam apenas o Pentateuco. Então temos duas correntes aqui bem fortes que são contra Jesus, que se opuseram a Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. E João, ao avistar esses grupos vindo para se batizar, ele compara esse grupo com serpentes. Ele diz: raça de víboras, quem induziu vocês a virem se batizar? Ele compara esses grupos aqui a pessoas perigosas, pessoas desprezíveis, pessoas que não queriam se converter. Se fosse hoje, ele diz: você está me julgando? Não, não estou julgando. Você está mostrando o seu fruto. Ele pergunta: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou quem vos fez pensar que poderiam escapar se não vos converteste realmente? Mas escapar de quê? Ele diz: da ira vindoura, que é o juízo irado de Deus. Deus também se ira, irmãos. Há uma corrente que diz que Deus é amor, tudo que Deus faz é amor, Deus trata todo mundo com amor, mas Romanos, no capítulo 1, Romanos no capítulo 1 e verso 18, Romanos 1 e 18, Romanos no capítulo 1, verso 18 diz assim, irmãos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aliás, Romanos 1 e 18. Eu disse 8,
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então Deus se ira contra toda impiedade, tudo aquilo que é contra a pessoa dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10. Ele diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira divina, ou o juízo final, será o pagamento de todo aquele que não se arrepender. O fato é que a ira divina, ou o juízo final, será o pagamento de todo aquele que não se arrepender. E no versículo 8 do nosso texto de Mateus, João diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos dignos de arrependimento que João está falando? Uma mudança de mentalidade, conversão, afastamento do pecado. São esses frutos que ele está falando aqui. Conversão, mudança de mentalidade, afastamento do pecado. São os nossos atos e atitudes que atestam a nossa conversão. Como eu disse no início, eu não posso ver o seu coração, mas eu posso ver o seu ato, posso ver a sua atitude, posso ver a sua maneira de viver, e essa atitude, essa maneira de viver, vai me dizer se você é ou não é um convertido. E aí não estamos julgando, são os frutos de cada árvore. E por meio dessas atitudes, desses atos e atitudes, é que demonstramos a nossa conversão. O arrependimento, irmão, significa que não temos mais prazer no pecado e nos voltamos para Deus. O judeu era muito orgulhoso. O judeu, ele dizia: eu sou da família de Abraão, então eu já estou garantido. Ele segurava na sua tradição, segurava ali em Abraão. Mas João disse: olha, não significa nada ser da família de Abraão, porque se Deus quiser, ele pode suscitar filhos de Abraão de pedras que estão aqui. Então isso não significa nada. Os judeus, por serem a nação escolhida, eles eram arrogantes, estavam achando que estavam garantidos espiritualmente. Mas não é verdade. Em João, no capítulo 8, verso 39 e a 44, João 8, 39 a 44. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim como João enfrenta aqui os judeus, Jesus também os enfrentou várias vezes. Os judeus se achavam os melhores. João diz no verso 10, no nosso texto, que o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo do inferno. João é muito duro quando ele cita isso aqui, mas é necessário ser duro muitas vezes. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Irmãos, em Atos, no capítulo 3 e verso 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes ou 3,19, eu acho, mas vou ler. Mas Pedro lhe respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1, 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, irmãos, o arrependimento ele deve gerar frutos. É impossível alguém dizer-se convertido se essa pessoa não gera bons frutos. E são frutos bons, não é qualquer fruto, mas ela deve gerar bons frutos. Porque, como ele disse, o machado está posto à raiz, e a árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. E 3, o arrependido será batizado com o Espírito Santo. Eu poderia ter tirado essa parte aqui do texto, não pregar sobre isso agora, porque tem uma outra sessão. Mas eu fiz questão de juntar essa sessão, porque às vezes há um certo desentendimento até entre nós sobre essa passagem aqui. Essa passagem, algumas pessoas querem dizer que é necessário receber uma segunda bênção. Mas não é isso que está dizendo aqui. O relato do texto não vai falar sobre isso aqui. O arrependido será batizado com o Espírito Santo. Versículo 11 e 12, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós temos um problema aqui para algumas pessoas. Eu vou trazer esse problema, mas te mostrar alguma coisa aqui. Primeiro é que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E às vezes nós também não entendemos essa passagem. Ou somos levados por algumas pessoas a entender de uma forma errada essa passagem. O fato, irmãos, esse trecho tem gerado muita confusão. Especialmente entre os pentecostais. Muita confusão. João diz que o seu batismo era semelhante aos rituais de purificação. No Antigo Testamento havia um ritual chamado de lavagem. Então, alguém que fosse fazer um serviço antes, sacerdote, ele era banhado em água, era levado fora e ele era banhado em água. Olha aqui comigo Levítico capítulo 15, verso 13. Levítico capítulo 15, verso 13. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Então aqui, o batismo de João, basicamente, simboliza isso aqui. Ele é ritual de purificação. É isso que João está dizendo aqui. Batizar para arrependimento. Deve gerar uma mudança de mente, e que o pecador, ao reconhecer isso, deve afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Ele diz ainda que depois dele vem alguém que é mais poderoso do que ele, e que esse que vem é tão poderoso que vai batizar com o Espírito Santo. Versículo 11: batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não se achava digno de carregar sandálias daquele que viria após ele. Irmãos, quem carregava sandálias naquele período, no Antigo Testamento, era um escravo. Era alguém que fazia serviço
de casa como escravo. E João não se achava nem digno de ser chamado de escravo de Jesus. Ele não se achava digno de levar sequer as sandálias daquele que viria após ele. No entanto, João diz que aquele que vem batizará todos os crentes. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, diz que todos nós somos batizados em um só Espírito. 1 Coríntios, no capítulo 12 e verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos os crentes são batizados em um só Espírito. E onde entra o fogo aí? Ele diz que ele vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. É uma questão que a gente precisa ter bem clara na mente. O que ele quer dizer quando ele diz com relação a isso? Irmãos, eu preciso na Bíblia olhar contextos. Eu não posso ler um texto da Bíblia e separar aquele texto e dizer o que está dizendo. Não, eu preciso ler o contexto anterior, o contexto do livro, o contexto posterior. É o que vai me dizer o que realmente está dizendo a passagem. E quando eu olho aqui a passagem do contexto, seguindo aqui o nosso contexto, o fogo aqui seria um meio de punição. Olha o versículo 10 e olha o versículo 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E o 12, ele diz, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esses dias eu estive falando com alguém, que me disse, pastor, o fogo é purificação. Eu disse, nesse caso aqui não é. Nesse caso aqui é julgamento. Fogo na Bíblia geralmente é julgamento, nunca é purificação. Raramente pode ser que aconteça, mas geralmente purificação na Bíblia é água, nunca fogo. Mas aí o fato é que ele diz aqui que ele vai queimar a árvore. O fogo seria um meio de punição. O fogo não significa também uma segunda bênção especial, como alguns assim pensam. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Não, você já é batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão. No momento que você se converte, o Espírito vem e lhe batiza. E batiza todos os crentes. Todos nós somos batizados em um só corpo. É o que a Bíblia diz, eu preciso entender isso. Não há um segundo batismo, não há uma segunda bênção. Eu não devo procurar uma segunda bênção. Eu não devo clamar por uma segunda bênção, porque ela não existe. Você e eu já somos batizados com o Espírito Santo. No verso 12, ele diz que tem a pá na mão e limpará a sua eira. Ou seja, irmãos, ele recolhe o trigo e a casca e a palha serão queimadas. É isso que ele está dizendo. Ele está comparando aqui o que Deus vai separar o que é bom, que é o trigo, e aquilo que não é bom, que seria a palha e a casca, ele vai queimar num fogo inextinguível. A expressão que ele usa aqui, fogo inextinguível, ou um fogo que nunca se apaga, é um fogo que só tem aonde? Onde é um fogo que nunca se apaga? Só tem no inferno. Marcos, no capítulo 9... Marcos, no capítulo 9, versículos 43 ao 48. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O inferno é um lugar de tormento terrível, porque além de ter um fogo inextinguível, ainda tem um verme que lá não morre, que vai passar a eternidade perturbando aqueles que ali estão. Então, irmãos, quando ele diz que vai batizar
com o Espírito Santo. E com fogo ele está fazendo uma separação. Esses aqui, que são os bons, eu vou separar. E aqueles que não produzem os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, será lançado no fogo do inferno. É exatamente essa a mensagem de João Batista. A casca e a palha. E o trigo. Onde nós estamos aí? Onde você se coloca? Você se coloca como trigo, como palha, como casca? Onde você está colocado? Porque isso é muito sério. Ele diz que será lançado no fogo que nunca se apaga. Irmãos, aqueles que não produzem um bom fruto, um fruto de arrependimento, serão lançados no inferno. Eu e você precisamos constantemente olhar para nossas ações. Se eu me converti de fato, eu preciso produzir bons frutos, fruto de arrependimento. E o cristão é aquela pessoa que, quando falha com o seu Deus, se arrepende, volta atrás e muda de mente. É o que o Evangelho ensina. É uma metanoia, uma mudança total na sua mente. Ele não pode continuar no mesmo erro, achando que Deus é bonzinho e Deus vai passar a mão por cima, que não vai. Deus é justo, é juiz, Deus ama, mas Deus pune o pecador. E se eu e você não nos convertermos totalmente, nós seremos punidos. Mas aquele que quer continuar no erro, é certo que será punido e vai para o fogo do inferno, serão lançados no inferno. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que tem prazer nesses pecados, serão lançados no inferno. É triste, às vezes, a gente olhar algumas questões. Eu lembro, por isso que eu estou falando de fruto, você deve produzir frutos. Eu lembro de um pastor, vocês não conhecem, ele é de Fortaleza, mas vocês não conhecem. Esse pastor, ele estava adulterando, e a sua igreja crescendo. Ele foi pego no adultério, mas nunca confessou que foi pego no adultério. As pessoas o viram saindo de locais que não deveriam estar saindo. O seu filho, que trabalhava na época na Telemar, tira as mensagens dele do telefone, vê todas as mensagens, mas ele disse que não estava. Uma pessoa dessa, irmãos, não se arrependeu. Embora esteja no ministério, ela não entendeu o que é conversão. Embora a igreja esteja crescendo, porque quem dá o crescimento é a palavra, não é o humano, não é o homem, ele não se converteu. E se ele não muda a sua mentalidade, e se ele não volta atrás dos seus pecados, ele vai para o inferno com o título de pastor. Porque o título não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. O que salva é o Messias, o Salvador, o que deu sua vida por nós. Não adianta ter o título de missionário, de pastor, disso, daquilo outro, porque isso não salva. E a gente fica às vezes pasmo, como é que a igreja cresce? Cresce porque a palavra é que dá o crescimento. O que faz ação é o Espírito Santo, não é o homem. Não são as minhas palavras, são as palavras do próprio Deus. Ela que traz o crescimento. Então, irmãos, fruto de arrependimento é reconhecer a sua condição de pecador miserável e voltar-se para Deus. Eu e você precisamos reconhecer essa condição. Somos pecadores miseráveis ainda. Precisamos nos voltar para Deus todos os dias. Jesus está voltando, irmãos, é sério. Prega-se isso dia a dia. Jesus está voltando e Ele vem para limpar a sua eira. Ele vem purificar mesmo a sua igreja. Ele vai separar o trigo e vai queimar a palha. E às vezes nós estamos dormindo. Não acordamos para a urgência do Evangelho. Não acordamos para a nossa vida, que precisamos ter uma vida séria diante de Deus. Ele separa a palha e lança, ele separa o trigo e lança a palha no fogo, irmãos. Isso é fato. Frutos de arrependimento. Arrependimento nos leva ao céu. O arrependimento deve gerar bons frutos. E o arrependido será batizado com o Espírito Santo. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, fomos
batizados no Espírito Santo. Não precisamos recorrer a nada de segunda bênção. E arrependimento, irmãos, é reconhecer a sua condição de pecador. Como você está hoje? Diante de Deus, nós precisamos fazer uma análise nossa, porque muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e esquecemos a nossa vida. Cada dia eu preciso acordar e olhar para mim, como eu estou diante de Deus. O que é que a palavra de Deus tem me dito? O grande problema nosso hoje em dia, irmãos, da igreja pós-moderna, é que nós não temos a Bíblia como essencial. Nós não abrimos a Bíblia cada dia. Nós somos muito apressados, vemos uma geração muito corrida, que não tem tempo de nada, que já acorda atrasada, que já corre para o trabalho, acorda já correndo. E Bíblia fica para trás, orar nem se fala. Diz, vou orar à noite, quando eu chegar eu vou ler a Bíblia à noite. Quando chega à noite, cansado, não abre a Bíblia. Passamos dias após dias e não abrimos a Bíblia sequer, para ouvir o que Jesus tem para nos ensinar. A nossa geração tem sofrido porque falta a Bíblia. Nós vivemos num momento tão difícil da nossa caminhada, onde as pessoas têm ali o controle na mão, querem controlar até Deus. Vivemos no mundo do WhatsApp, onde as pessoas às vezes chegam na igreja, não levam mais nem Bíblia. Hoje em dia é só no celular. Não condeno quem tem Bíblia no celular, não é isso não. Mas o fato é que às vezes quem traz a Bíblia no celular, abre o celularzinho ali, aí tem o WhatsApp e tem a Bíblia. Aí em vez de estar olhando a Bíblia, está olhando o WhatsApp. Não acho que seja menos santo, não, a Bíblia no telefone, não é isso. Mas o fato é saber usar. E nós não sabemos usar essas mídias. Irmãos, nós perdemos mais tempo hoje em dia com o nosso celular do que com a palavra de Deus. Faça um teste na sua casa. Veja quanto tempo por dia você fica com o celular aberto, olhando as mensagens do celular. Os jovens, o que está na atualidade, e os mais velhos recebendo notícias dos netos, dos filhos. Olhe quanto tempo você passa no celular e olhe quanto tempo você passa com a Bíblia aberta na sua mão. Essa é a razão que a nossa geração tem sofrido. Essa é a razão que a Igreja de Jesus tem sofrido. Porque nós não estamos valorizando mais a palavra de Deus. Precisamos de profetas, assim como João Batista, que chegam e denunciam o pecado. Que mesmo sendo duro, denunciam o pecado. E hoje nós não queremos ouvir mensagem dura. Se o pastor pregar uma mensagem dura, o irmão já fica com raiva, talvez muda até de igreja e não vem mais para a igreja. Porque não estamos mais querendo ouvir a mensagem de Deus. E essa mensagem, ela é dura. Fato é que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Você tem produzido esse fruto? A sua vida tem produzido esse fruto de arrependimento? Cada dia as pessoas podem olhar para você e ver a transformação na sua vida. Os seus amigos do trabalho podem olhar para você e ver que você é uma pessoa transformada, diferente, ou você é uma pessoa igual às que estão ali. Quantas pessoas são crentes, mas quando chegam no trabalho ninguém sabe que ela é crente. Porque participam de rodas de piada, sorri de piadas imorais, estão no meio dos incrédulos, como se fosse um incrédulo. Meus irmãos, é hora de acordar. É hora de produzir fruto de arrependimento. É hora de anunciar que o reino dos céus está chegando. É hora de anunciar que Jesus está às portas. É hora de dizer que Ele vai trazer julgamento sobre esse mundo. Não será um candidato A ou candidato B que vai trazer coisa boa para o país. Deus é que tem o controle desse mundo. Ele é soberano, é Ele que governa. Fruto digno de arrependimento, o que você tem produzido? Fica a reflexão para a sua vida. Que você saia daqui com isso em mente. Eu preciso produzir fruto de arrependimento. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós muitas vezes nos envergonhamos diante da Tua palavra, quando olhamos e percebemos que estamos distantes daquele ideal que o Senhor separou para nós. Que o Senhor ajude cada um de nós, ajude a Tua igreja,
para que nós possamos fazer aquilo que te agrada, Senhor. E o que te agrada é que nós estejamos produzindo frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Que a tua palavra fale ao nosso coração, para que nós possamos compreender que é urgente o que o Senhor tem nos falado. Um dia o Senhor virá separar o trigo da palha. E nós queremos, Senhor, estar juntos com o Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude e nos perdoe. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos.